e vamos ao passo a passo. É super legal, bem fácil. A ideia é simplificar para que você depois, com sua criatividade, coloque mais em cima, né? Mais criatividade, mais arte, mais identidade. Bom, então vamos nós. Então eu fico aqui nessa pequenininha agora e a mesa está aqui. O que eu fiz, que eu acho legal, é fazer isso aqui, ó. Esboço. Tá bom, você não tem uma mão muito boa para o desenho, não tem problema. É esboço e esboço é para isso, tá? Nesse caso, eu estou fazendo a ideia, um porta-guardanapo que você possa depois presentear os convidados, caso seja uma festa. E, mas é papelão, e o papelão fica lindíssimo. Tô dobrando ao meio, aí eu puxo aqui no meio para que ele não mude de posição, sabe? Eu vou fazer a partir da metade 6. Então eu estou escolhendo 6 centímetros porque está na metade do papel. 6 e 6 são 12, marco aqui 6 e aqui eu faço um risco. O que é bom também é que nossa live fica gravada. Então, ó, estou cortando. É bom já ir tirando, sabe? Agora, de altura, então são 12 por 10 centímetros. Vou fazer com 10. Você escolhe a altura e também a largura de acordo com seu guardanapo, porque eu sei que tem guardanapos maiores, tirando o restante. Então eu tenho 2 pontos e uma reta. Poderia ter riscado de outra, cortado de outra forma, mas eu quero ir passo a passo, tá? Esse é o fundo, ele é um pouco mais alto. E aí, o que eu quero é sempre partindo do meio. Eu quero que nas pontas aqui fique com 8. Pode até ser menos, mas vou fazer com 8. Então, 12, 10 de altura e 8 na ponta. Tá? Então, continuo dobrado. Venho aqui. Mas lembrar você, Marlos, quando você está fazendo cúpula, você espelha. Certo? Na parte de trás do guardanapo, eu posso colocar aqui parte de trás. Então tá certo. Aqui então parte de fundo, parte mais alta 10 centímetros, a parte lateral, né? 12 e a parte mais baixa 8. Ô Rui, ô Marlos, e todo mundo quer aparecer, certo? Na parte de trás, não, na parte da frente, ela tem que ser menor. Então eu vou diminuir um pouco. Eu escolhi, deixa eu ver. Então, de novo aqui. Marco 6. Então, marco 6. Isso. E aí, a altura, vou pegar a parte, dobra, eu vou fazer com 8. Ficou legal. Corto. E eu vou poder
no meio e vou descendo. Eu posso ter escolhido aqui, podia ter escolhido 4, sim. Até com quanto ficou? 6 e 8. Fácil. Então nós vamos ter 2. Fica na frente e o que fica atrás. E também vou querer 4 centímetros de largura entre a frente e atrás. Nós vamos ter que criar a base. Bom, vamos nós então para o recorte. Papelão, aquela caixa eu desmontei ela em várias partes. Em vez de ficar dando medida, eu agora tenho matriz. Escrever aqui. Matriz frente. 8, não foi? 6 por 12. Aí essa matriz vai me permitir fazer vários modelos. Então, se eu estiver fazendo para algum evento, para alguma festa, eu posso, através da matriz, riscar vários. E eu estou buscando um modelo simples. Eu fiz um pouquinho mais elaborado, vai ser bem pouco, e eu vou mostrar para você depois. Olha que legal, como é bacana. Eu já cheguei a fazer um porta-guardanapo. Eu acho que eu fiz craquelê com azulejo. Estou usando caneta para deixar marcado, para deixar visível, tá? Mas é bom riscar com lápis. Sempre muito cuidado com o estilete. Eu já vi estilete correndo por cima da lâmina, então tome cuidado. Olha como fica. Então, esse aqui é a frente. Agora, vamos ao fundo. Você viu? Linha simples. Dividindo no meio. Você consegue fazer as duas metades iguais. Mesmo que tenha que corrigir e vá diminuir um pouco nessa correção, o tamanho, não peque em nada. Porque o papelão, ele tem, como ele é corrugado e ele não é feito para isso, né? É feito para encaixotar alguma coisa, então ele pode não favorecer muito, né? Através desse corrugado. Parece uma colmeia. Agora sim, deixa do lado, o fundo e a frente. Eu vou querer a base dele 3 centímetros. Então, sim, cortei 3 centímetros. Agora preciso cortar ele com, para garantir, com 12. Uma, sendo que eu vou precisar de 2. Porque eu estava lembrando de um porta-guardanapo feito com MDF e ele era mais espesso na parte interna, exatamente para poder segurar as paredes. Estou ligando cola quente, vou trabalhar com cola quente. Eu quis fazer de uma forma que fosse bem fácil, sabe? Menor variedade no uso de materiais. Se por acaso ficou sem, moleza, não é não? Dá para fazer um monte, porque você tem as matrizes. Então, com a matriz, é fácil. Olha só. Estou aqui com o fundo. Vou esperar um pouquinho mais para esquentar.
Vou colar os dois, então já que por acaso eu tenho a cola branca aqui, mas ignora, tá? Se por acaso. Isso é porque eu estou querendo agilizar, mas é a cola quente aqui. Super bem, cola super rápido. E vamos ver se eu consigo colar também. E aqui tem pequena diferença no meu corte. Não prejudica o projeto. Colando. Alô. Vou te colar, cola as duas. Eu saí muito aqui do eixo, viu? Você. Ok, tá direitinho, diretor? Oi, caiu aqui. Colando. Nessa hora, tá vendo? Cola as duas. Mas vem pegar aqui a cola quente. Olha como já está. Meio caminho andado. E é legal porque a cola, ela até funciona como bucha aqui, porque tem essas colmeias, né? Então, se tiver em excesso, ela acaba entrando, né? E não saindo para fora, mas entrando dentro da colmeia. Era um pouquinho só, né? Para dar um tempo. Bem interessante, não é isso? Duas camadas na base, mas não vai ficar só em duas, tá? Vou pegar de novo aqui, porque aí eu pensei, vamos fazer um pouco mais resistente para as pessoas que de repente apertem, né? Peguem com muita força. Aí agora olha só, coloca a cola nas paredes, na base das paredes, corrugados. E agora também aqui na base do papelão. E ele vai entrar aqui. Falando em cima, porque dessa vez ele pega tudo. Poderia ter tirado a medida da largura. Mas também dá para ser feito assim. Existe pistola de cola quente que é bem quente e ela é ótima para se trabalhar. Retinho embaixo, segurando a parede, também junto com esses dois que estão aqui dentro, bem firme. E aí eu pensei, o que eu faço de acabamento? Ah, esse caixote é um caixote de papel toalha. Cuidado se for buscar caixote de papelão em supermercado, porque você pode estar transportando também, além da sujeira, né? Ovos de barata. Olha o que eu estou fazendo. Eu estou cortando em cada, veja, em cada curva da colmeia eu corto. Tem um relevozinho, então dá para ver, visualizar direitinho. Vendo? Aí, isso dá mais ou menos 8 milímetros. Bem pertinho. Bem pertinho. Ficar na frente da outra câmera aqui. Na hora de tirar, não dá para puxar de uma vez só.
é preciso ir aos poucos. Essa cola é uma cola que eles usam muito boa para a gente trabalhar com artesanato, que permite puxar. Vendo que legal? E nós vamos trabalhar agora com essa parte. E a cola quente. Depois que eu tirei os dois lados, fiquei pensando, só tem cola na parte do relevo. Então não fica difícil montar. Foi uma maneira que eu pensei. Ser simples, fácil. Essa parte central, esse relevo, eu ainda usei. Vou mostrar já, terminar essa parte. Aí eu pensei, olha que legal, vou trabalhar aqui. Então, cola quente. Tem uma capa grande. A cola é suficiente. Eu vou dar esse acabamento no papel. Simples. Assim. Excesso. E vou tirar aqui. Difícil de entender, Marlos? Helena, dá para entender direitinho? Manda foto. Não, mas só se não se sinta obrigado em fazer, não, viu? Pode, às vezes, a gente, de repente, se... Ai, estou muito afim. Então, beleza. Divertir, né? O fio que eu falei. Legal, né? Ainda tem aqui um pedacinho. Tem aqui laterais e tem toda essa coisa corrugada. Aí eu pensei, olha o que eu vou fazer. Vou pegar os 8 milímetros, né? Vou dividir ao meio. Alô, me avisa o tempo, viu? Porque eu não quero demorar muito. As nossas lives podem ser menos. Quanto? Eu pensei em fazer em 30 minutos. Vai dar. Já está passando. Tudo bem. Não adianta. Dependendo do artesanato, pode ser mais rápido. Tá? Ai. Olha, vou pôr a tira na parte que faltava. Olha como fica legal. E agora ela vai continuar. Aqui. Olha que legal. Eu gostei tanto da ideia. E tão bacana. Agora forra a parte de cima e ele fica pronto. Vamos então tirar mais um pouco. Outra tira. Apesar que eu já tenho ela. Se por acaso no meio do caminho ele não quiser soltar, problema não. A gente aproveita. Tá. Nesta parte, vou fazer a parte da parede. A parte de dentro ela tem que estar bem no nível e a parte de fora pode ficar o que sobrar, porque depois é só aparar com a tesoura.
Vamos colar. Começo daqui. Pisa do corte. Bem faceada. Sobra um pouco. E cadê? Sobra um pouco. E eu vou cortar com... E dentro fica alinhado. Então, e aí... Tá? E a parar deste lado. E eu tô achando interessante porque esse porta-papelão, né? Ele não tem muita estampa. Aliás, eu peguei um por um acaso sem estampa alguma. Parou por aqui, então eu vou continuar esse pedaço. Quem estiver conosco, dê joinha. Curioso para ver o acabamento? Ah, é, também. E olha, tirando o excesso que estiver do lado de fora. Olha só. Tem e com. Dá para olhar e ver. Legal como fica. Carlos Henrique, boa tarde. Seja bem-vindo. Porta-guardanapo, Carlos Henrique. Feito de papelão. Esse, quer dizer, acho que nenhum porta-guardanapo, que normalmente fazem de MDF, né? Gosta de água. Esse também não. Ah, aqui, então, tem um pedaço aqui. Para não ficar imenso, eu vou cortar em cima. Olha que legal. Feito com papelão. A ideia é assim, se tiver faltando porta-guardanapo e for uma festinha, de repente, olha só, uma festinha, você quer ter vários porta-guardanapos, pode fazer de papelão e depois dizer para as pessoas que estão convidadas, que estão na festa, levarem de lembrança. Bom, vou pegar aqui na tampa. O que acontece é que tem que ser bem seca a tinta, tá? Não use ela muito aguada. Aí, olha só, estou usando a mesma cor, uma nuance diferente, né? Mais avermelhada, mas é uma cor que se assemelha ao papelão. E eu vou trabalhar então nas bordas, porque a cor vai acabar mesclando, olha, nas esquinas. E aparece um pouco aqui na parte de baixo, sabe? Mas aí, só colocar. Você vê como a tinta é bem seca? Pintando só o lado de fora, o lado de dentro, se tiver estampa, procura não colocar a estampa do lado de dentro. Tira o pincel. Tira uma SR. Aqui, certo? E eu acho que eu vou arriscar. O amarelo ele é um pouco mais fluido. Bem mais. Bastante. Gostei. Esse pincel é duro. Algumas pessoas já jogariam ele fora. Jogue não. Pincéis armados, eles até servem no artesanato. Várias situações. Essa parte é a parte traseira. Então fica assim.
certo? Eu aqui vou ver se consigo fazer algo um pouco legal, diferente, só porque a Helena disse que vai tentar fazer. Quem mais vai tentar fazer? Quem tiver aí, dê joinha. Mande coraçãozinho aí no chat, que isso ajuda dessa. Aí, essa cola é cola branca com PVA. Nessa hora, espalhe, procure deixar todo lugar com a cola, para que ela não deixe bolhas de ar no papel do guardanapo. Porta-guardanapo decorado com papel. Então, o que aconteceu aqui? Você pode, tirando a cola, você pode terminar por aqui. Essa cor eu também daria aqui em cima, certo? Mas eu quis fazer algo mais. Então eu vou usar o papel posto. E o restante tira com a tesoura. Antes de cortar com a tesoura, muitas vezes quero secar. Mais fácil. E se for uma festa, imagina, tem um convite, uma festinha de bebê, né, que tem a foto do bebê, coloca aqui na frente a foto do bebê, né? E aí a pessoa terminou a festa, leva para casa a lembrança. Acho super legal, não é caro, você tem papelão, a gente tem papelão com facilidade, cola quente, né? E aí, como eu disse, eu passa a tinta aqui em cima, acabamento. Bom, e olha com o guardanapo, legal. Deixa eu mostrar uma outra ideia. Pegar só. Tcharam! Tá secando, né, gente? Lá de fora. Gostei da ideia, gostei do projeto. Olha esse outro. Também tinha feito com guardanapo. Pintei aqui em cima, olha. Mesma ideia, sendo que aqui atrás tem esse formato. Então, o formato, quando você for escolher, seja criativo, seja criativa. E o nosso do dia. É legal. É isso, ter papelão. Bom, nós estamos terminando. Então vamos para o final. Tchau, tchau.